Amém. Bom dia. Cumprimento a igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus. Hoje é um dia muito especial. Em primeiro lugar, porque é o domingo, o dia mais importante da semana, o dia do Senhor. Também é particularmente especial para mim, porque é a primeira vez que o Senhor permite que os meus pais, os meus professores estejam presentes. Então é uma bênção para mim. Hoje é um dia especial porque, se a graça de Deus assim o permitir, não é a última vez que eu vou trazer a palavra aos irmãos. Eu devo expor a palavra no dia 9 de novembro, daqui 2 domingos. Para essa exposição do dia 9, se você puder relembrar, assistir a pregação do dia 13 de julho sobre o Salmo 117, e esta que vamos fazer hoje, na sequência, durante a sua semana, vai ajudar a gente a aprender tudo que o Senhor deseja nos ensinar lá no dia 9 de novembro. Então, peço que, se houver essa possibilidade, você faça assim. E hoje também é especial porque é a minha primeira vez expondo o Novo Testamento. Depois do Decálogo, do Salmo 51, do Salmo 117, ter se debruçado num texto do Novo Testamento, na Nova Aliança, foi realmente muito bom. Nós já lemos aí no início do culto, então nosso texto está na Carta aos Hebreus. A autoria da Carta aos Hebreus ela não é conhecida, mas seja quem for o autor de Hebreus, sabemos que é alguém que conhecia muito bem o Antigo Testamento e conhecia muito bem a língua grega, porque é a carta mais depurada do Novo Testamento. Ela é a carta com o grego mais excelente, mais bem trabalhado. A Carta aos Hebreus tem 2 ênfases principais. Uma delas já está logo na abertura, em Hebreus, capítulo 1, nos versos de 1 a 3. Hebreus, capítulo 1, nos versos de 1 a 3, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. A primeira ênfase da carta aos Hebreus é mostrar que Jesus Cristo é a revelação última e final de Deus, a mais clara e ostensiva de todas. O autor de Hebreus mostra na sua carta que Jesus é o significado e o verdadeiro propósito dos textos e práticas do Antigo Testamento. Jesus também é a revelação mais clara que teremos de Deus. Ou seja, para conhecer a Deus, precisamos olhar para Jesus. O autor de Hebreus faz isso muito bem, ele cita o texto do Antigo Testamento o tempo inteiro. E vai mostrando que Jesus é o alvo do Antigo Testamento. No texto que vamos estudar hoje, ele é exatamente assim. Nós vamos ver como os sacrifícios e o sacerdócio do Antigo Testamento, ele aponta para Jesus Cristo. A segunda ênfase da carta aos Hebreus é mostrar que cada uma dessas verdades preciosas que ele nos ensina sobre Jesus pode e deve ser vivida na prática. O texto aos Hebreus ele é considerado exortatório, ou seja, após certa medida de explicação, o autor de Hebreus mostra para nós que podemos viver essas verdades para podermos glorificar a Deus nas nossas vidas. O texto toda a explicação que ele traz pode ser vivida na prática e nos ajuda a lidar conosco, nos ajuda a lidar com o mundo e a enfrentar as oposições espirituais de Satanás. O texto que vamos estudar hoje não só vai inundar os nossos corações com a beleza e a grandeza de Cristo como cumprimento do Antigo Testamento, mas ele vai também ajudar a gente de forma prática a lidar com a gente mesmo, com o nosso coração muitas vezes duro e incrédulo, vai ajudar a gente a enfrentar oposições do mundo e de Satanás. Então vamos juntos à leitura do texto. Hebreus, capítulo 10, versos 1 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe a leitura. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto,
Nesse sacrifício, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. E então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o sacrifício sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Oremos. Senhor Jesus, quando a voz do pastor fala, as ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Somente a tua voz, Pai. Tudo que for dito na carne apaga, Senhor. Mas permita que o meu coração e o coração dessas ovelhas que hoje se arrebanham neste lugar ouçam a tua voz. Elas vieram para te ouvir, Senhor. Nós queremos te ouvir. Fala com a gente hoje, Senhor. Ensina a gente, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. No Antigo Testamento, você deve se lembrar, os israelitas estavam debaixo da lei. Um dos espectros da lei era a lei cerimonial. Todos os que pecassem deveriam trazer ofertas e sacrifícios diante da tenda da congregação, ou mais à frente na história de Israel, diante do templo, ofertas e sacrifícios pelos seus pecados cometidos. Em uma data específica por ano, no 10º dia do 7º mês, acontecia a purificação geral da nação de Israel. Este dia foi nominado pelo Senhor de Yom HaKippurim, ou o dia da expiração, como ficou conhecido o dia do Yom Kippur. Levítico, capítulo 16, nos mostra que neste dia o sumo sacerdote, depois de oferecer sacrifícios, entraria no santíssimo lugar do tabernáculo, onde a presença do Senhor se manifestava. E só o sumo sacerdote poderia entrar para interceder pela expiação do povo, tornando o povo propício diante de Deus a partir de então. A purificação cerimonial do Yom Kippur exigia sacrifício com derramamento de sangue, legitimamente administrado pelo sumo sacerdote, que intercedia pelo povo na presença de Deus no Santíssimo Lugar, e somente se feito conforme a lei do Senhor ordenava, o povo estaria cerimonialmente puro. Assim, um israelita qualquer, depois de ouvir as instruções e a lei do Senhor, e ouvir como a lei cerimonial deveria ser cumprida, ele voltava para casa pensando, se eu pecar, eu levo meus sacrifícios pelo pecado. E no dia do Yom Kippur, no 10º dia do 7º mês, o povo vai ser purificado de maneira genérica para que aqueles que estiverem em pecado sejam purificados e então estaremos cerimonialmente puros. Esse israelita voltava para casa e ia viver ali os seus dias, o seu cotidiano. E 1 ano depois participaria do Yom Kippur novamente. Se ele pecasse, levaria sacrifícios. 1 ano depois, adivinha? Lá estava ele, puxando o seu camelo, cheio de ofertas. Perna do camelo como, né? Coçando a cabeça e tentando entender por que de novo e de novo ele pecava e quebrava a lei. Ele queria fazer o bem, mas o mal estava com ele. E essa experiência se repetia ano após ano.
Enquanto ele migrava, levando o seu camelo para participar do dia da expiação, do Yom Kippur, ia entoando os salmos. Todo Israel fazia isso. Existe uma seção dos salmos da Bíblia chamada de salmos de peregrinação, ou salmos de romagem. Um deles era o Salmo 130. Não foi por acaso que nós lemos responsivamente o Salmo 130 durante a exposição. Enquanto esse israelita levava o seu camelo cheio de ofertas, e que precisava anualmente, repetidas vezes, desses sacrifícios para a sua purificação cerimonial, ele ia recitando o Salmo 130, que diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os sentinelas, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelos romper da manhã, espere Israel no Senhor. Pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Embora Israel praticasse os sacrifícios pelos pecados ao longo do ano e o dia da expiação uma vez por ano, ainda esperavam uma promessa do Senhor. O Senhor havia de prover uma expiação final e total do povo, porque o sacrifício dos animais não conseguia extinguir a culpa pelo pecado. O que o verso 8 do Salmo deixa claro para nós é que é Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Israel não se redime. Eles esperavam uma expiação que viria do Senhor. Ao final da sua vida, esse israelita, nosso amigo que está nos ajudando aqui, olhando para trás, já com cabelos brancos, ele deveria concluir assim: Senhor, não teve um dia da minha vida que eu não pequei contra ti. Nunca consegui... Obrigado, pessoal. Vou precisar hoje. Obrigado. Nunca consegui cumprir a lei do Senhor perfeitamente e sempre estou em falta. O meu pecado é abundante, grande e constante. Estou justamente separado de ti e sou digno de condenação. Preciso de um Salvador. E a segunda conclusão que ele deveria chegar era essa: o pecado requer morte como pagamento. A sua lei, ó Senhor, é santa e boa, mas eu não. O salário do pecado é a morte, e isso é justo. Hoje nós sabemos que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Se eu e você visitarmos o nosso próprio coração, visitarmos a história das nossas vidas, o nosso último mês de outubro, essa nossa última semana agora, você vai concordar que eu e você estaríamos lá puxando o nosso camelo, levando as ofertas e sacrifícios pelos pecados cometidos. Temos isso em comum com todos os personagens da Bíblia. Somos, assim como eles, pecadores, faltosos, falhos e necessitados de um Redentor, necessitados de perdão. Mas por que estes sacrifícios não são mais feitos se nós somos tão pecadores quanto eles? Versos 1 e 2 do nosso texto diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não teriam mais consciência de pecados? Os dois primeiros versos mostram para nós que a lei era uma sombra, não a realidade das coisas. Se pela lei fosse realmente possível tornar perfeitos os ofertantes, não precisaria de repetição. Só por ter repetição já prova para nós que ela não estava aperfeiçoando as pessoas quando os sacrifícios eram feitos. A sombra, então, é uma representação, uma dramatização pedagógica. Nós poderíamos fazer uma representação, uma dramatização da história de Davi e Golias. Escolheríamos uma pessoa mais alta para fazer Golias e uma pessoa mais baixa para fazer Davi. Porque nessa sombra, nessa dramatização, as pessoas carregam características daquelas que elas representam. A sombra é assim. A sombra carrega características, mas ela não equivale à coisa completa. Existe uma diferença fundamental entre as sombras ou as dramatizações que nós podemos fazer e as que Deus pode fazer. Nós só fazemos sombras, dramatizações de coisas que estão no passado, porque nós não conhecemos o futuro. A história de Davi e Golias já aconteceu. Por isso conseguimos representá-la teatralmente, dramatizando. Mas Deus consegue dramatizar o futuro, porque Ele determina e define ou desenha o futuro.
A dramatização dos sacrifícios é uma dramatização do futuro. Os sacrifícios do Antigo Testamento, repetidos ano após ano, ou seja, a purificação anual do Yom Kippur, são uma sombra do que havia de vir. Eles não limpavam pecados, mas nos sacrifícios oferecidos no Yom Kippur, o cordeiro deveria ser sem mancha. Assim, aquele que fosse o expiador não poderia ter nele pecado algum. O cordeiro do sacrifício era morto. Assim, aquele que viria a expiar no futuro totalmente o seu povo devia morrer em lugar daqueles que ele estava expiando. Então, se os sacrifícios não podiam limpar pecados dos ofertantes, qual o efeito real destes sacrifícios neles naquela época? Versos 3 e 4. Entretanto, nestes sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. O sangue dos animais não pode purificar as almas. Não tem valor para isso. Quem pecou foram os homens. Os homens ou alguém que fosse 100% humano precisava morrer para expiar pecados. Mais uma característica. Assim como os sacrifícios eram de animais, e esses animais eram o rebanho de alguém, tinham um valor, e eles eram repetidos e feitos em grande quantidade, ou seja, grande valor era entregue como forma de sacrifício, assim esse expiador deveria ter um valor imenso nele, capaz de pagar o preço dos pecados. E é verdade que não apenas o sangue de bodes e touros é incapaz de remover pecados. Todo o esforço humano é incapaz de remover pecados. As nossas mãos são sujas e tudo que ofertamos é inadequado. Penitências não pagam pecados. Repetir rezas, pagar promessas, causar sofrimento e dor a si mesmo não paga nem apaga o mal que nós cometemos. O salário do pecado é a morte, e esse é o único pagamento aceitável. Assim, ano após ano, eles recordavam os pecados. Ou seja, eles relembravam o seu estado caído, reafirmavam cada vez mais convictos que eles precisavam de redenção. A oferta, o sacrifício entregue, é a materialização da consciência. À medida que eles reconheciam que eles não estavam vivendo de acordo com a lei de Deus, traziam os sacrifícios em obediência à lei. Do mesmo modo, ainda hoje, a nossa consciência, ainda que não trazemos sacrifícios, traz diante de nós a memória de que nós mesmos, muitas vezes somos coniventes com a prática do mal ou omissos com a prática do bem que deveríamos ter feito. Se nós estivéssemos naquela época, nós precisaríamos levar as nossas ofertas. Então hoje reconhecemos que precisamos de um Redentor. Reconhecer essa condição caída em nós é doloroso, mas é uma constatação muito importante. Precisamos de uma clareza acerca dos nossos próprios pecados. Salvo o contrário, vamos viver a nos iludir. Com consolos incapazes de salvar. Nós mentimos para a gente mesmo. A gente mente para a gente mesmo quando a gente diz: eu estou melhorando, sabe? Eu estou me esforçando. Então, mas sabe isso que eu fiz? Faz muito tempo. Eu era jovem, eu era solteiro. Eu nunca matei ninguém. Eu não roubo. Eu pago meus impostos. Eu sou honesto. Essas coisas acariciam o ego, mas elas não resolvem a culpa do coração. Quem quebra um pecado, um mandamento, quebra todos, porque você passa a condição de transgressor da lei. Eu vejo isso em mim. Você vê isso em você? Tem saída? Qual a saída? A saída não está na sombra. Está na pessoa na qual a sombra representa. Versos 5 a 10. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste em holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas.
Assim, Deus não se agrada dessas ofertas de animais pelo pecado. Mas pelo pecado veio Jesus Cristo. Ele é o sacrifício agradável a Deus. O sacrifício que atende o requisito. O sacrifício capaz, o sacrifício eficaz de reconciliar a gente com Deus. De remover a culpa do pecado do nosso coração. De anular a condenação de Deus sobre nós e nos fazer novamente agradáveis a Ele. Jesus é o sacrifício esperado no Salmo 130. Ele é o expiador. Ele é a oferta que Deus mesmo proveu para aqueles que creem e se arrependem. Se os sacrifícios eram uma sombra, a pessoa da sombra é Cristo. O texto diz claramente que Cristo substituiu os sacrifícios do Antigo Testamento, não por fazer melhor, mas por fazer perfeitamente aquilo que os sacrifícios do dia da expiação não podiam fazer. Cristo é o nosso Yom Kippur. Cristo se humilhou à condição humana sem pecado, como os cordeiros, sem mancha da expiação. Cristo morreu na cruz, como o sacrifício deveria morrer, substituindo quem nele crê. Cristo é 100% homem, logo pode substituir a nossa morte. E também é 100% Deus Santíssimo, logo tem valor necessário para cobrir, ou muito mais do que o necessário para cobrir, com o seu sangue derramado, o preço dos pecados que nós cometemos. Jesus Cristo atende todos os critérios. Logo, ele tem a condição de dizer que está pago para sempre os nossos pecados. Clame ao Senhor hoje, reconheça ser um pecador que precisa de salvação. Confesse a Deus a culpa do seu coração e peça para ser lavado nesse sangue. Este Jesus, Cordeiro de Deus Salvador, vai te receber. Confie totalmente nele. Todo o esforço pessoal é inútil. O preço do seu pecado para você mesmo é impagável. Impagável às suas próprias mãos. Mas Cristo é totalmente capaz. Não importa quem você é. Neste sacrifício há perdão para nós. Cheguemos pelo sangue de Jesus com intrepidez à presença de Deus. Ele abriu um caminho diante de nós para nos levar até Deus. Se apresente diante dele confiante. Com ele está o perdão. Glória a Deus por isso. Talvez você me diga que o seu pecado é grande e que talvez o sangue de Cristo não consiga cobri-lo. Preciso te lembrar de uma história. Lembra do ladrão na cruz? Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões. Um deles se arrependeu. A cruz era justa. Ele era um ladrão. Mas o que Jesus disse para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso, não foi? Ele foi salvo. Aquele ladrão foi salvo. A cruz daquele ladrão, observe, não pagou 1 centavo do preço dos seus pecados. A cruz que lavou o ladrão da cruz foi a cruz do lado. Foi a cruz de Jesus. Aquela cruz pagou os pecados daquele ladrão da cruz e paga também os nossos. O rei Davi também correu para o mesmo perdão do Senhor que está em Cristo. E o resultado de correr para ele e de clamar a ele está registrado no Salmo 40, nos versos 1 a 3, que dizem assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou a mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou do poço de destruição e de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre a rocha e firmou-me num lugar seguro. Pôs um cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Amém. Não só os sacrifícios eram uma sombra, mas também o sacerdote era uma sombra de Cristo. Versos 11, 12 e 13. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Os sacerdotes intercediam pelo povo, esse era o papel deles, diante de Deus, conduzindo sacrifícios e indo ao Santo dos Santos pelo povo. Mas os sacerdotes eram imperfeitos. Eles conduziam um sacrifício imperfeito que precisava ser repetido. Eles intercediam de forma limitada. Somente quando eles estavam no Santo dos Santos, eles faziam intercessão pela expiação do povo. Quando saíam de lá, ficava vazio e não havia essa intercessão. E eles morriam
Israel teve vários sumos sacerdotes, eles não conseguiam permanecer para sempre. Estes sacerdotes eram uma sombra imperfeita de Jesus, porque o texto diz: Jesus, porém, que é a pessoa e não a sombra, ofereceu um único sacrifício, portanto perfeito, que não precisa ser repetido, e assentou-se à destra de Deus. Jesus é o sacerdote excelente. A oferta que ele oferece, que é a si mesmo, sua própria vida, ele dá em sacrifício definitivo. E isso nós já vimos. Mas precisamos prestar atenção em dois aspectos do sacerdócio perfeito de Jesus. Porque o texto diz que ele assentou-se à destra de Deus. O que isso significa? O primeiro aspecto é que Jesus adentrou a imediata presença de Deus. Não o Santo dos Santos, um lugar que era uma sombra da presença de Deus. Ele foi à imediata presença de Deus nos céus. E, portanto, intercede por nós lá. E a segunda informação de que ele assentou-se à destra de Deus significa é que ele terminou o seu trabalho. No Santo dos Santos não havia cadeira. O sacerdote entrava, fazia sua oração e saía. Como ele se assenta na presença de Deus, significa que o trabalho está consumado. Logo, ele está para sempre na presença de Deus e a sua obra, o seu sacrifício foi aceito. Por quanto tempo, então, Jesus estará diante de Deus a interceder pelo nosso favor? Por quanto tempo pode nos tornar propícios diante de Deus, dado que ele está fazendo perfeitamente lá o que os sacerdotes faziam imperfeitamente? Resposta: para sempre. Ele está assentado à destra de Deus. Disso podemos entender que ele concluiu a sua obra para sempre. E tem toda a autoridade e poder. Temos diante de Deus para sempre Jesus, intercedendo pelas nossas almas. Sinal de que essa obra perfeita que ele fez pelos seus filhos é infalível e indestrutível. Aquele que está com Jesus não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não precisamos esmorecer frente às pressões desse mundo contra a nossa fé. Nem precisamos ter medo de que qualquer pessoa ou força espiritual nos tire de Cristo. Isso não é possível. Guarde firme a sua confissão de que você crê em Jesus e não tenha vergonha disso. Ele está nos céus a interceder por ti, vai te sustentar, vai te preservar do mundo e de Satanás. Ele prometeu e ele é fiel para cumprir e te levar à morada celestial que ele preparou para nós. Não se renda à prática do mal frente às injustiças da vida, mesmo que isso pareça tentador. Se você está rendido a Jesus Cristo, você é um filho de Deus e o seu caminho é o caminho da santificação. Sua vida não é mais sua. Você foi comprado por bom preço para glorificar a Deus. Não se renda à prática do pecado. Cristo vai te sustentar. Se arrependa dos seus pecados, sabendo que você tem um advogado diante de Deus a interceder por ti, e nele há pleno perdão ao coração arrependido. Agora tema. Tema não crer nele. Tema viver fazendo o que quiser, desprezando a Deus. Porque o que diz o texto? Que ele vai colocar os seus inimigos debaixo do estrado dos seus pés. Aquele que não está em Cristo, no dia do juízo, vai perecer. Arrependa-se. Creia em Jesus, o sacerdote perfeito e único mediador entre Deus e os homens. Não clame a homens, não clame a santos, que nada podem fazer pela sua alma. Clame a Jesus pela purificação dos seus pecados. Ele é o sacerdote. Essa obra reconciliadora de Jesus, ela conquista, ela tem frutos, ela conquista uma nação de santos, para ser, uma nação de salvos, perdão, para ser uma nação de santos. Verso 14, um verso chave para nós. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Observe o valor deste sangue perfeito derramado. Observe como o sacerdote Jesus é eficaz no que ele faz, em lavar pecados. Com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. É por isso que não oferecemos sacrifícios como os israelitas. Jesus o fez em definitivo uma vez por nós. Ele não morre a cada culto. Ele não morre a cada missa, como dizem por aí. Ele morreu uma única vez, é o que diz a Escritura. E o seu único sacrifício é suficiente para perdoar o pecado de todos os salvos, do Antigo e do Novo Testamento. Agora preste atenção nesse ponto. O sangue de Cristo verdadeiramente purificou. A obra foi concluída e consumada. Ele assentou-se à destra de Deus.
Não há no texto característica potencial neste sangue. O texto não diz que ele pode lavar, que ele pode perdoar. Ele diz que ele purificou, que ele expiou uma vez por todas. Preste atenção. A morte de Cristo lavou pecados naquela cruz. A cédula que nos era contrária foi cravada na cruz naquele dia. Preste atenção. Se o sangue de Cristo verdadeiramente perdoa pecados, e se Cristo morreu por todo e cada um dos homens, se o sacerdote é eficaz na intercessão pelo povo, e Cristo intercede para sempre nos céus, por toda e cada uma das pessoas do mundo, se é assim, todas as pessoas necessariamente estariam perdoadas e logo todas as pessoas seriam salvas indistintamente. É isso que diz a Escritura? Isso é verdade? Não? Isso é uma heresia. O nome dessa heresia é universalismo. Todos serão salvos indistintamente. Portanto, acompanhe o raciocínio comigo. Este texto, junto com muitos outros das Escrituras, contribui a nos ensinar que a morte de Cristo não foi por toda e cada uma das pessoas do mundo inteiro. Cristo morreu pelas suas ovelhas somente. Cristo morreu por aqueles a quem o Pai deu a Ele. E já morreu por elas. E a morte delas morreu na morte de Cristo. Neste sentido, se olharmos a quantidade de pessoas sobre os quais Cristo expia, a expiação ela é limitada. No sentido em que Cristo morreu e pagou o preço dos pecados daqueles que Ele salvou, da sua igreja amada, e não de todas as pessoas do mundo inteiro. Salvo o contrário, seriam todos salvos. E separou com este ato uma nação santa, uma geração eleita de sacerdotes reais para anunciar as suas virtudes. A igreja amada de Jesus, ela foi feita perfeita para sempre. A expressão do verso 14 significa isso mesmo, estar salvo. A igreja está salva em Cristo. Mas observe o que o texto diz, que ele aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? Há um contraste aqui. Perfeito para sempre e precisa se santificar. Eles foram feitos perfeitos para sempre, mas não experimentam a perfeição agora. Foram purificados totalmente, mas ainda precisam se santificar. Há uma expressão em latim, atribuída ao reformador Lutero, Martinho Lutero, que resume essa condição em que nos encontramos nesse mundo enquanto crentes. Esta expressão é simul justus et peccator, que significa ao mesmo tempo justo e pecador. Que contraste! Ele não está dizendo que santificação salva. Ele acabou de explicar para nós que quem salva é a morte de Cristo. Mas o autor de Hebreus concorda que conhecemos a árvore pelo fruto. E não há fruto mais evidente de salvação do que uma vida de obediência à palavra. Santificação é o processo de conhecer a Deus e a si mesmo por meio da palavra, e então ser transformado por esta palavra preciosa, mediante a ação do Espírito no coração. Santificação é a maior marca de alguém que ama a Deus. Amar a Deus é ser transformado de uma vida de pecado para uma vida que imita Cristo. Viver em santificação é viver em constante autoanálise. E a cada pecado descoberto em si, se arrepender. Vida de santificação é uma vida de alguém que ama a Deus e esconde a palavra no coração para não pecar contra Ele. Mortificar as obras da carne é um processo duro e dolorido muitas vezes. Não porque a lei do Senhor seja pesada, mas porque a gente é muito mal. E o pecado agarra na gente. Quando primeiro cremos em Jesus, a trilha da santificação muitas vezes parece nos comunicar no interior do nosso coração exatamente o contrário do que realmente está acontecendo. Veja se você já não passou por isso. No início da nossa caminhada com Jesus, seja quando cremos pela primeira vez, ou seja quando vamos ficando mais velhos, pense nos seus filhos aí, crescendo, começando a entender a Deus, a si mesmo e o mundo ao seu redor com mais maturidade, muitas vezes nos deparamos com um certo desespero no coração. Obrigado, Felipe. A gente se vê em um conflito existencial. A gente crê e ama a Deus, mas quanto mais a gente lê a Bíblia, mais pregações ouvimos e mais conversamos com
conversamos com os nossos irmãos sobre a palavra, com nossos pais, mais descobrimos o como estamos longe de um padrão que agrada a Deus. Vamos descobrindo que o pecado está em todo lugar, por toda parte, o tempo inteiro. Talvez eles não tenham nem as palavras certas. Os nossos filhos um dia não vão ter nem as palavras certas para expressar essa angústia que eles estão percebendo. Mas a resposta deles, ou as palavras deles vão ser mais ou menos assim: pai, mãe, eu não consigo. Eu não consigo viver segundo a Bíblia. Lendo a palavra eu vejo o Senhor e eu vejo como eu estou diante dele. Estou todo errado. Eu quero ser salvo, mas eu acho que ele não vai me salvar. Quanto mais eu leio, mais distante eu vejo que eu estou. Eu me esforço, mas eu não consigo. Não tem um dia em que eu não peque. Se Jesus me recebeu, estou com medo de que um dia ele vai desistir de mim por causa dos meus muitos pecados. Eu não quero o pecado, mas às vezes eu desejo como que por um impulso. Porém, depois me pesa o coração, porque eu sei que está errado. A palavra diz isso. Eu acho que eu não vou ser salvo. Eu preciso de Jesus. Eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo. Talvez já tenha até perdido a minha salvação. Pai, mãe, como você vai responder essa angústia do coração do seu filho? Primeira coisa, diga a verdade. Diga para ele: filho, eu também não. Eu também não consigo viver a lei de Deus perfeitamente. Porque um pai que fala a verdade é um pai que diz que é um pecador. Esse é o pai e essa é a mãe que fala a verdade. Mas ele não está mais longe de Deus porque ele está se percebendo um pecador por causa da palavra. Ele não está mais distante. Na verdade, Deus está trazendo ele para perto. Porque quanto mais perto das luzes nós estamos, mais os nossos pecados e as nossas sujeiras ficam evidentes. E isso faz parecer que a gente está ficando longe, mas não é verdade. Fale para ele: filho, o juízo de Deus é iminente e ele vai punir todos os pecados de todas as pessoas, porque ele é o juiz justo. Filho, o salário do pecado é a morte, mas Deus enviou o seu filho Jesus como sacrifício perfeito para morrer a sua morte nele. É ele que salva. A nossa confiança está totalmente em Jesus. Quem crê em Cristo está aperfeiçoado para sempre. Fale para ele também que Jesus é o nosso sacerdote, que abriu o caminho para nós, à presença de Deus, para confessarmos cada um os nossos pecados e vivermos de uma maneira que lhe é agradável. A santificação é esse caminho de expressar o nosso amor que temos no coração pelo nosso Redentor, morrendo para nós mesmos e vivendo para Deus. Conclua então dizendo: filho, se é por crer em Cristo que você se angustia nos seus pecados, e se a palavra te tem convencido do mal, se você abomina e se arrepende dos pecados, e quer o Senhor, saiba que essa luta vai durar toda a sua vida. Mas essa angústia e vergonha dos seus pecados praticados diante de Deus, esse desejo de que Cristo te perdoe e você seja dele, vez por todas, embora te traga dúvidas e perguntas, é exatamente a maior certeza de que você é salvo para sempre. Porque está salvo o que vive no caminho da santificação. Está salvo o que sente o peso dos seus pecados, o que corre para a cruz, o que busca a salvação, o que reconhece Cristo. Porque os salvos têm a lei no coração e na mente. Amém. Versos 15 e 16. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Até aqui. Isso é uma citação de Jeremias 31, versos 33 e 34, que mostra que o salvo, o crente verdadeiro, que foi lavado e expiado por Cristo e alcançado pela graça, dá frutos de santificação, porque o Senhor o regenera e coloca no seu coração e na sua mente a sua lei. O caráter moral de Deus, presente nos mandamentos, e o entendimento da palavra são conhecidos pela Igreja de Jesus, porque eles têm a luz na mente para entender a vontade de seu Pai Celestial. A igreja também tem a lei não só na mente, mas no coração. E o que acontece quando a lei está no coração? Qual é a diferença de ter ou não ter a lei no coração? O Salmo 40, verso 8, ajuda a gente a entender esse conceito. Diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Quando a lei está no coração, a pessoa ama a palavra. Ela deseja viver segundo a palavra. Ela se prostra diante da palavra. E ela foi capacitada por Deus, para cumpri-la. A palavra não é um peso para o crente verdadeiro. Ela é uma alegria. O que é pesado, o que tem que ser pesado para nós,
é o fato de nos vermos em pecado diante de um Deus cujos olhos são santos. Isso é pesado. A palavra não. A palavra é a expressão do caráter do nosso Pai Celestial e a lei é o desejo do coração do salvo. Nós, como filhos de Deus, queremos vestir com os nossos pezinhos o sapato grandão do nosso Pai e sair andando pela casa. A gente quer vestir aquela camisa com as mangas sobrando. A gente, sem ter um pelo de barba no rosto, quer passar espuma branca no rosto. Os filhos de Deus querem ser como Ele é. Quem foi amado por Deus e ama a Deus em resposta, tem o natural desejo de amar e manifestar gratidão. O Senhor nos ensina a pôr para fora o amor que temos por Ele, pelo nosso Salvador, nos ensinando a viver na santidade que lhe é agradável, praticando as boas obras que Ele preparou para nós. A lei no coração é um sinal de que nós vamos conseguir vencer o nosso pecado, não sem luta. Do coração procedem as saídas da vida. Nós não vamos conseguir vencer o pecar. Nós sempre vamos pecar. E sempre vamos identificar novos pecados. Mas a cada pecado identificado e entendido à luz da palavra, pela graça e pela força que é em Jesus Cristo, nós conseguimos vencer. Não aceite os argumentos de que, pelo fato de você ter pecado 100 vezes o mesmo pecado, isso é um sinal de que você não consegue vencê-lo. Se você tem sido murmurador ou maledicente, se nos seus olhos há cobiça, se há inveja no seu coração, se a difamação foi achada nos seus lábios, se a ansiedade faz evidente a incredulidade do seu coração, se o seu coração é orgulhoso e soberbo, e se isso está presente em você por anos, essa longevidade do combate contra o pecado não é evidência de incapacidade de vencê-lo. Agora, coloque a sua confiança não na sua disciplina, pessoal, mas em Cristo, e erga a guarda. Pare de alimentar a carne. Pare de se expor à tentação. Alimente o espírito. Encha-se da palavra. Dedique-se à oração. Pratique o jejum. A palavra está no seu coração. A lei está no seu coração. Você foi regenerado e você vai vencer o pecado. Viva conforme a palavra. Viva em igreja. A comunhão é um meio de graça para que sejamos estimulados às boas obras e desenvolvamos o fruto do espírito. E nos fortalecemos uns aos outros para viver fortes diante de um mundo que odeia o nosso Senhor. Agora, se o seu coração está em Cristo e totalmente nele prostrado, preciso te dizer que, embora certas dúvidas e medos possam sondar o seu coração, mais do que certo é que você é perdoado. Vejamos os 2 últimos versos do nosso texto. Acrescenta: também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, não há oferta pelo pecado. O perdão do Senhor é um perdão que esquece e esquece para sempre. Ele não só perdoou para sempre os pecados dos crentes, mas Ele perdoou todos os pecados dos crentes. Todos os pecados dos crentes estão perdoados em Cristo. Se nós virmos anteriormente que a expiação é limitada quanto ao povo sobre quem ela recai, quanto ao número de pessoas sobre quem ela recai, precisamos necessariamente concluir junto com o texto que nessas pessoas expiadas, a expiação dos crentes é ilimitada em seu efeito neles. Ou seja, ela perdoa todos, 100% dos pecados. A NVI nos ajuda a entender melhor o verso 18, com palavras mais simples do que a Almeida Revista Atualizada. O verso 18 na NVI fica assim: onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Resuma isso com uma palavra: tetelestai. Está consumado. Meus irmãos, o sacrifício de Cristo e o seu sacerdócio é o verdadeiro e vivo Yom Kippur. Ele nos deu um perdão real, total e final. E nada mais precisa ser feito para restaurar as nossas almas. O preço da sua alma que você não podia pagar foi pago por Cristo, morrendo na cruz. O sacrifício de Jesus purifica finalmente a nossa consciência, porque agora estamos limpos. Descanse nisso, descanse nele. O sacrifício de Cristo nos capacita ao serviço de Deus, para a santificação e para a prática de boas obras. E este é o sinal de que este sacrifício realmente nos alcançou. E por fim, o sacrifício de Cristo nos assegura uma herança eterna nos céus, que ninguém pode roubar ou destruir,
A coroa que nos espera já é nossa em Cristo Jesus. Encerro com o texto de João, capítulo 11, versos 25 e 26. Vamos ler todos juntos? Disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Crês isto? Glória a Deus por Jesus Cristo. Oremos. Senhor Jesus, estamos diante da Tua presença. Falhos e pecadores. A nossa consciência traz à memória os nossos pecados que viemos a confessar. Mas estamos confiantes de achar lugar na Tua presença, porque o sacrifício de Jesus foi aceito, o caminho foi aberto, temos um grande sacerdote, que é o Senhor Jesus, nos céus diante de nós. Assim estamos, Senhor, reverentes, temerosos e confiantes, sabendo que confessando e crendo, somos perdoados e recebidos como filho. Te louvamos pela obra da redenção da cruz, do perdão do Senhor, que é completo, final e total, que nos recebe vez por todas e separa uma herança para nós imarcessível nos céus. Digno é o Cordeiro de receber a honra e a glória, o poder e o domínio para sempre. Amém.